Olá, pessoal. Continuando a nossa aula sobre a nova república, né, o processo de redemocratização do Brasil pós-ditadura. Então, na aula anterior, vimos referente ao governo Sarney, né? Então, o governo Sarney ele tentou realizar ações sobre o controle da economia com o Plano Cruzado, mas não conseguiu, né? Então, um ponto importante também no governo Sarney foi a construção da nossa Carta Magna, a nova Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição, né? Então, continuando aí esse processo, vamos falar sobre as eleições diretas de 1989, que foi uma eleição determinada também pela própria Constituição. Então, essa eleição ela é muito significativa porque é o retorno do voto das pessoas para presidente da República, após anos, né, de domínio em relação à ditadura militar, né? Então, o último presidente eleito democraticamente foi lá na década de 60, que foi o Jânio Quadros, e ainda renunciou. Então, a volta, né, desse direito democrático do voto é somente agora, nesse ano de 1989. Então, aqui eu coloquei imagens referente a esse período dos dois candidatos que disputaram o segundo turno, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Aqui até uma imagem da revista Veja do período, onde fala dessa batalha final, né, para o rumo do Brasil e essa mudança, né? Então, descrevem aqui a imagem do Lula falando sobre os objetivos dele, né? Que era a crença no papel do governo para melhorar a vida dos pobres, a confiança na ação das empresas estatais, a fé no calote da dívida externa, reforma agrária a partir de 500 hectares. E do lado do Collor, o combate aos privilégios na máquina do governo, a tentativa de abrir a economia, a promessa de privatizar empresas estatais, aumentar o bolo para dividir a renda. Lembrando que esse tipo de frase era justamente do ministro da Economia da ditadura militar, Delfim Neto, que ele falou, né? Estamos aumentando o bolo para repartir, né? Fatiar mais. Enfim, deu um fracasso total a economia, que foi um milagre econômico, né? Que durou 2, 3 anos e depois fomos água abaixo com a nossa economia, tanto que a inflação chegou a 1000% ao ano quando o Sarney herdou o governo da ditadura. Então, essa era a visão do Collor. Então, Collor vai vencer as eleições, né, e assume a presidência da República, e durante a sua candidatura, ele fez campanha justamente usando essa frase aqui, o caçador de marajás. Então, ele tinha essa propagação de ideias de que ele acabaria com a corrupção e justamente caçaria esses marajás, aquelas pessoas que realizavam grandes ações, né, de forma corrupta, justamente para ganhar dinheiro. Então, ele propagou essa imagem dele para a população e a população o elegeu como presidente da República. De cara, o que ele faz? Aqui é ele com a Zélia Cardoso, a ministra da Economia. Então, de cara, eles realizam uma ação radical na economia, uma medida muito forte que chocou o Brasil em 1990. Então, o que eles fizeram foi justamente fazer o bloqueio, né, de ações de investimentos em bancos privados e públicos de todos os brasileiros, né? Então, eles conseguiam ali congelar 5 trilhões de cruzados e bloqueou realmente muitas contas de poupança e também investimentos de várias pessoas. Então, isso foi um choque tanto para a classe A quanto para a classe B, que tinha poupança, né? Então, foi uma ação que realmente afetou 60 milhões de brasileiros e prejudicou muitas pessoas, tá? Pessoas que viviam da própria renda não viviam mais. Então, aqui, imagens da mídia do período. Então, ali em cima, o Jornal do Brasil, reforma de Collor faz terremoto na economia, ou seja, foi algo tão forte que realmente sacudiu o país nas ações que eles adotaram. Isto é, né, é guerra, como fica seu salário, sua poupança, o over, o câmbio, a bolsa, os preços, etc. Ou seja, toda a ação que eles fizeram de bloqueio afetava tudo,
toda a nossa economia, todo o nosso comércio, toda a nossa indústria. Aqui embaixo, veja, o dinheiro sumiu. Collor toma posse, baixa um confisco geral e deixa o país em estado de choque. E o Globo, Collor bloqueia o dinheiro. Né? Então, imagina uma pessoa que não tinha aposentadoria, só tinha sua renda da poupança, que a poupança rendia até um bom valor naquele período. E, de repente, no dia seguinte, ele não ter mais nada, como se sustentar. Então, isso foi realmente um choque absurdo para muitos brasileiros, né? Essa imagem dessa mulher chorando em frente ao Banco Central é uma referência, porque houve casos de pessoas que se suicidaram, porque elas não tinham mais como sobreviver. E gerou um caos em busca dos bancos para justamente as pessoas tentarem sacar o que elas tinham, né, em suas contas. E muitas não conseguiram, tanto que aqui nessa imagem eles colocam como um limite, né, de quanto o brasileiro poderia sacar. Aqui fala 3.000 cruzeiros, né, a gente acha que é, nossa, 3.000 reais, não, gente. A moeda era muito desvalorizada, né, então isso não era nem ali um valor alto de 50 reais. Então, gerou um pânico mesmo na sociedade, né, e ele, o Collor, se portando como um marajá, né, como um rei, e certificando as pessoas de que daria certo, né, porém, essa ação radical do governo Collor com a ministra Zélia Cardoso não deu certo, né, então, no início, a inflação até caiu, porém, depois começou realmente muitos problemas, né, a confiança no governo Collor foi péssima, tanto com o olhar para o exterior. Então, muitos negócios foram desfeitos, empresas ficaram sem dinheiro no caixa, e uma empresa, um comércio, precisa de dinheiro em caixa, né, para ter o giro do valor. E o comércio sentiu realmente a falta de dinheiro, as pessoas não tinham como comprar. Então, isso tudo prejudicou como um todo a sociedade, né? Toda a nossa questão econômica foi muito mexida e realmente o que foi radical prejudicou de forma radical o mercado brasileiro. Né? Então, o comércio, o que ele tentou fazer? Né? Ele abriu o mercado brasileiro para o comércio internacional, para investimentos estrangeiros. Isso sempre foi feito, tanto lá no governo JK, depois em algumas situações também durante a ditadura, essa abertura, né, para empresas virem vender seus produtos aqui. O que significou isso? Né? A entrada de produto importado, a baixa de preço, então as pessoas compravam esses produtos importados, e o produto nacional era deixado de lado. Então, automaticamente, o que fez? Que empresas nacionais falissem, ou seja, fechassem. Né? Então, foi um reverso, ao invés de levantar a nossa economia, foi o contrário. Né? Essa abertura de mercado, essa radicalização em plano econômico não deram certo, e a concorrência estrangeira foi muito forte, as empresas brasileiras não aguentaram. Né? Então, elas faliram ou justamente foram vendidas para essas empresas estrangeiras, né? Incorporadas ali a grupos estrangeiros. Então, isso destruiu a nossa economia interna e destruiu também a nossa indústria, né? Então foi um ponto aí negativo do governo Collor, essas ações dele no início do seu mandato. E para finalizar, a imagem do homem que acabaria com a corrupção e com os marajás foi destruída pelo próprio irmão, que está aqui na capa da Veja, que é o Pedro Collor. Né? O Pedro Collor começou a fazer denúncias realmente, tanto do próprio presidente, Fernando Collor, quanto ali da sua equipe, né, que faziam realmente algumas ações e promoveram vários escândalos de 91 a 92, né, com despesas públicas enormes e desnecessárias, além da questão de corrupção mesmo administrativa, que eram gigantescas. E aqui na capa da revista Isto É, esse senhor chamado Heriberto, ele era um motorista e ele também auxiliou nessas denúncias, né, em relação ao Pedro Collor contra o presidente Fernando Collor. Então, eram denúncias realmente de muita corrupção, de muito dinheiro público sendo utilizado de forma indevida, e isso veio à tona de uma forma muito forte, né, em maio de 92. E, diante disso, né,
as ruas começaram a ser tomadas de pessoas protestando e questionando essa posição do Fernando Collor e também exigindo a saída dele, né, o impeachment. E esse senhor aqui, um personagem importante dessa história, é o PC Farias, Paulo César Farias, mais conhecido como PC. Farias, ele era o ex-tesoureiro da campanha de Collor, né, à presidência, e ele estava nesses esquemas fortíssimos de corrupção, de lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, a defesa de Collor foi justamente acusar o PC Farias, falando que a culpa toda era dele, mas todas as provas e delações foram feitas que levaram a entender que Collor era muito consciente dessas corrupções e ele sim estava por dentro de todas as ações do PC Farias, né? Então, verbas desviadas, propinas, apropriação indevida do dinheiro público, tudo isso foi feito desde a campanha até mesmo nesses 2 anos de governo do Collor. Então, quem foi para as ruas protestar contra o governo Collor e pedir sua saída, né? Foram muitos os estudantes, então aqui algumas imagens do período, né? Foram chamados de caras pintadas, porque eles saíam aí com o rosto pintado ou com o preto ou com a cor da bandeira do Brasil, misturado com a cor preta, justamente pedindo esse fim do governo dele, já que apresentava tantos problemas. E não foi só os caras pintadas que auxiliaram, né? A mídia teve uma ação muito importante aí na derrubada do governo Collor, foi uma pressão muito forte da mídia devido aos escândalos e às denúncias, então foi um conjunto, né? A pressão da mídia levou essas pessoas às ruas e, assim, o processo de impeachment foi instaurado. Então, a queda de Fernando Collor, ela significa algo ruim para o Brasil, né? Porque o Brasil estava na nova república, no processo de redemocratização, e de repente elegeram um homem que foi muito apoiado pela própria mídia que o derruba agora, em 92, e que representava, né, uma nova fase e apresentou campanhas que traria realmente o fim da corrupção, né? Então, muitos governos apresentam essa ideia e não cumprem, porque no próprio governo tem justamente ações indevidas corruptas. Então, algumas charges na parte de cima, essa primeira, justamente o Collor escorregando na rampa, né, do Planalto, e quem está subindo é o seu vice, o Itamar Franco. A charge do meio é justamente aqui Jânio Quadros, né, eu renunciei, né, em 61, aqui Tancredo Neves em 85, eu morri, que era a nossa esperança, né, justamente da democracia, e o Collor aqui com os chifrinhos em 92, eu fui empechado, né, e a última imagem é justamente defesa de Collor, culpa PC Farias, né, empurrando ele para um buraco, e como se fosse santo, mas no final todos ficamos sabendo que não era verdade, Collor tinha consciência, sim, participava dessas ações corruptas, né. Então, abriu-se uma CPI, houve um processo de impeachment, Collor fez o quê? Renunciou em 29 de dezembro de 92, para tentar ali não perder seus direitos como político, porém o processo seguiu, então ele perdeu os direitos políticos por 8 anos, né? Por 8 anos ele não teve possibilidade de se candidatar. E o vice, o Itamar Franco, que assume, né, o poder em outubro do mesmo ano, justamente por causa do processo ali da CPI, de verificação, né, e ele vai continuar nos próximos anos, justamente no lugar do Collor. Então, o Collor, ele fica 2 anos no poder, faz um caos no país e, além de tudo, realiza vários esquemas de corrupção, né, utilizando dinheiro público. Aqui uma última charge, quando o Collor, ele sofre o impeachment e ele também renuncia, ele vai morar fora do país, nos Estados Unidos, né, e há algumas coisas que acontecem, que é justamente a morte do PC Farias em 96, Collor ainda não voltou ao país, e o PC Farias é encontrado morto ao lado da namorada,
Então, as investigações levam a crer que foi um crime passional, porém, dois homens, um é o promotor de justiça Luiz Vasconcelos, ele faz um outro processo de investigação e ele afirma que havia uma terceira pessoa na cena do crime e que não seria um crime passional. Ou seja, até hoje não foi se comprovado realmente como PC Farias e sua namorada foi morta. Muitos acreditam que foi queima de arquivo devido aos grandes esquemas de corrupção, né? Então, até hoje, há uma incógnita do que realmente aconteceu com o PC Farias, que era o braço direito de Fernando Collor. O Fernando Collor, ele vai retornar ao Brasil em 98, e ele vai disputar as eleições de 2002 para governador de Alagoas. Ele não ganha, mas ele fica justamente em segundo lugar, com mais de 400 mil votos. E em 2006, ele é eleito senador por Alagoas, né, com mais de 500 mil votos. Foi reeleito outras vezes. E atualmente ele é senador no Congresso Nacional. O que significa isso, né? Ele foi presidente por 2 anos, ele estragou a economia brasileira, colocou pessoas em miséria total e a população reelegeu várias vezes, tanto que ele continua como político no Congresso Nacional hoje. Então, coloquei essa charge aqui. Como se mantém na política mesmo sendo um ficha suja? Deposito todas as minhas fichas na falta da memória do eleitor. Né? Então, a questão do eleitor reeleger mesmo sendo ficha suja, sendo corruptos, o eleitor brasileiro tem essa questão de eleger essas pessoas novamente. E esse é um grande exemplo, o Fernando Collor, que foi um presidente que sofreu um impeachment, um processo que perdeu direitos políticos, mas hoje ele é um senador, né, do Congresso Nacional, por essa questão da população não ter a consciência política. O que é a consciência política? É justamente ter a participação na sociedade, escolher candidatos honestos que realmente governem para a população, além de eleger, cobrar esses homens, cobrar esses eleitos para que eles cumpram realmente a Constituição brasileira. Como a gente viu, a Constituição é muito importante justamente em todos os quesitos da sociedade. Ok, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp. Semana que vem continuamos falando do governo Itamar Franco, FHC, ok? Qualquer dúvida, é só me chamar. Até mais.